Seguindo com as aulas de teologia sistemática, a gente vai falar agora a respeito da providência de Deus. Como de costume, a gente tem aqui algumas perguntas que estão orientando esse estudo. As perguntas são as seguintes: se Deus controla todas as coisas, como nossas ações podem ter um significado real? Quais são os decretos de Deus? Então, essas são as perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa aula. A gente pode definir a providência de Deus da seguinte maneira: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de tal forma que ele as mantém existindo e mantendo as propriedades com as quais as criou, coopera com as coisas criadas em cada ação, direcionando suas propriedades distintas para fazer com que hajam como agem e os direciona para cumprir seus propósitos. Então, é dessa maneira aí que a gente vai estar trabalhando a doutrina da providência de Deus. Na categoria geral de providência, nós temos 3 subtópicos, de acordo com 3 elementos dessa definição: a preservação, a concorrência e o governo. Em relação à preservação, a gente define da seguinte maneira: Deus mantém todas as coisas criadas existindo e mantendo as propriedades com as quais as criou. A gente vê isso aqui, por exemplo, em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Também Hebreus 1,3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Também aqui Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também geração. Quer dizer, todos esses versos eles estão apontando para a realidade de que Deus mantém as coisas criadas existindo e mantendo as propriedades com as quais as criou. Quer dizer, não apenas Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas ele também, na sua providência, ele preserva as coisas. Uma aplicação que a gente pode colocar é que essa doutrina da preservação provê uma base para a ciência e tecnologia. Porque justamente Deus não apenas ele é o criador, ele também preserva as coisas. Então, se nós temos aquilo que nós chamamos de leis da natureza, é graças a Deus. As leis da natureza, na verdade, essa regularidade que nós observamos, é a ação de Deus na sua providência, preservando as coisas. Por isso que a gente tem essa ideia de que o futuro vai se parecer com o passado, por isso que a gente consegue ver alguma regularidade, a gente consegue observar essas coisas, calcular. Isso é o trabalho da ciência. E com base na ciência, nós temos o desenvolvimento tecnológico. Então, é graças à preservação de Deus na sua providência que nós podemos ter essas coisas. E nós podemos ser gratos por isso. O outro aspecto da providência de Deus é a concorrência, que a gente pode definir da seguinte maneira: Deus coopera com as coisas criadas em cada ação, direcionando suas propriedades distintas para fazer com que hajam como agem. Isso daqui, de modo geral, pode ser visto em Efésios 1:11. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quer dizer, por trás de tudo o que acontece está o conselho da vontade de Deus. Mais especificamente, a gente vê isso em relação à criação inanimada. Por exemplo, aqui no Salmo 148, 7 e 8. Desde a terra louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Quer dizer, são aqui falando sobre granizo, neve, vapor, ventos fortes, fogo, essas coisas são parte da criação inanimada e que agem de acordo com aquilo que Deus coloca na sua providência. Então, é Deus cooperando com as coisas criadas em cada ação, direcionando suas propriedades distintas para fazer com que hajam como agem. Então, Deus está por trás aí do fogo, do granizo, da neve, do vapor, dos ventos fortes, para que eles executem a sua palavra. Salmo 135, 6 também. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E o Salmo 104, 14.
fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. Isso realmente é uma coisa extraordinária, é um salmo que a gente pode passar batido e não perceber, mas Deus é que faz crescer a relva. Então, a grama cresce graças à providência de Deus, à concorrência de Deus com as propriedades distintas da grama é que fazem com que a grama cresça. Também em relação aos animais, o Salmo 104 também. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. É Deus que alimenta os animais. O texto de Mateus 6,26. Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. De novo, esse aspecto da providência que é a concorrência. Ou Mateus 10:29. Não se vendem 2 partais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Também eventos aparentemente aleatórios ou fortuitos estão debaixo da providência de Deus, ou mais especificamente dessa concorrência. Provérbios 16:33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então é a providência de Deus que faz com que uma coisa aparentemente aleatória, como jogar de um dados, tenha o resultado que tem. Eventos totalmente causados por Deus e eventos totalmente causados pela criatura também. E aqui a gente tem que ler esse trecho aqui. A doutrina da concordância ou da concorrência afirma que Deus dirige e trabalha por meio das propriedades distintas de cada coisa criada, de modo que essas próprias coisas trazem os resultados que vemos. Dessa forma, é possível afirmar que, em certo sentido, os eventos são totalmente 100% causados por Deus e totalmente 100% causados também pela criatura. No entanto, causas divinas e as causas das criaturas funcionam de maneiras diferentes. A causa divina de cada evento funciona como uma causa invisível por trás das cenas, direcionando e, portanto, poderia ser chamada de causa primária, que planeja e inicia tudo o que acontece. Esse é o vocabulário classicamente usado. É dizer que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas a coisa criada produz ações de maneiras consistentes com as propriedades da própria criatura, maneiras que podem ser frequentemente descritas por nós ou por cientistas profissionais que observam cuidadosamente os processos. Esses fatores e propriedades da criatura podem, portanto, ser chamados de causas secundárias de tudo o que acontece, embora sejam as causas que nos são evidentes pela observação. Então, essa distinção entre causa primária e causa secundária, ela é tradicional e aquela que a gente utiliza. Deus é a causa primária por trás de todas as coisas, mas ele pode operar através das causas secundárias. Quer dizer, a própria criatura ela é uma causa secundária e aquilo que é mais óbvio para nós, que nós podemos observar, mas tendo em mente que Deus é a causa primária por trás de todas as coisas. A concorrência também acontece nos assuntos das nações. Aqui Jó 12:23. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as de novo e as congrega. Então, Deus ele é a causa primária por trás dos assuntos das nações. Ou o Salmo 22:28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. E João 19:11. Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Aqui Jesus falando com Pôncio Pilatos. Todos os aspectos das nossas vidas, elas estão debaixo da providência, ou mais exatamente da concorrência de Deus. Deus planejou nossas vidas antes de nascermos, como fala o Salmo 139:16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Todas as nossas ações estão debaixo do cuidado providencial de Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Atos 17:28. O sucesso ou o fracasso vem de Deus. Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta. Salmo 75:7.
Todos os nossos talentos vêm de Deus. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? 1 Coríntios 4, 7. Deus influencia os governantes em suas decisões. Como corrente de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Provérbios 21, 1. Corrigindo erros, então. Deus, mais uma vez, a gente deve afirmar, é a causa primária de todas as coisas. Isso não significa, especialmente quando a gente está falando sobre a concorrência, que não existam causas secundárias. Então, as nossas escolhas são reais. Se a gente pensar especialmente no ser humano, nós, de fato, tomamos decisões. Nós, de fato, temos a nossa própria agência, quer dizer, a nossa própria capacidade de agir. As nossas escolhas, a gente deve insistir, são reais. Aqui a gente pode fazer uma analogia de um escritor. Um personagem no livro mata outro personagem. Quem cometeu o assassinato? O autor do livro ou o personagem? A gente pode dizer que foi tanto um quanto o outro, né? Tanto o autor do livro está escrevendo aquilo, ele está por trás do assassinato, mas o personagem também. Ele está cometendo aquele assassinato. Isso é uma analogia que a gente pode utilizar e pensar. Nós estamos, de fato, tomando as nossas decisões. Nós estamos, de fato, agindo, ainda que Deus seja a causa primária por trás de todas as coisas. Mas a gente tem que fazer uma ressalva aqui. E quanto ao mal? A gente deve afirmar que, apesar de tudo que isso que a gente falou, Deus não é o autor do mal. Então, a gente vê isso aqui, ó, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui é José falando com seus irmãos. O que o José está dizendo, ele insiste isso um pouco mais adiante, é o seguinte: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, Deus utiliza os propósitos maus das pessoas, Deus utiliza o pecado das pessoas para o seu propósito bom. A gente vê isso muito bem aqui na história de José e dos seus irmãos. Também quando fala, também em Gênesis, em Êxodo, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Olha só, Êxodo 4, 21. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Isso parece bem estranho, pensar que Deus vai endurecer o coração do Faraó. Parece que Deus está forçando o Faraó a agir de uma maneira má. Mas vamos ver outros versículos aqui dentro dessa história. Êxodo 8,15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nesse caso aqui, quem é o agente por trás do endurecimento do coração do Faraó? O próprio Faraó. É o próprio Faraó que manteve o seu coração endurecido. Um pouco mais adiante. Mas ainda dessa vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Mais uma vez aqui, quem está endurecendo o seu coração? É o próprio Faraó. Ou aqui, capítulo 14, verso 17. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E explicando isso, a gente tem Paulo falando aqui em Romanos 9,17. Porque a Escritura disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que a gente conclui dessa história? Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus ou foi o próprio Faraó? E a gente deve dizer, tanto um quanto o outro. Deus é a causa primária de todas as coisas, mas isso não anula as causas secundárias. A gente pode colocar da seguinte maneira: o que Deus precisa para endurecer o coração de Faraó? Ele precisa simplesmente não amolecer o coração de Faraó. Para que o Faraó fique com o coração endurecido, tudo o que Deus tem que fazer é tirar as amarras que normalmente Deus coloca sobre o nosso pecado.
Deus, na sua graça, ele muitas vezes coloca um freio para que a gente não peque. Nesse caso, Deus largou Faraó e os egípcios à sua própria vontade para fazerem o mal. Mas o mal que os egípcios estavam fazendo, Deus estava dirigindo para um propósito bom, para mostrar o poder mesmo dele, para mostrar a sua própria glória. A gente também tem isso quando Deus incita Davi a levantar o censo. Em 2 Samuel 24:1 diz o seguinte: mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. A narrativa paralela disso, que se encontra em 1 Crônicas 21:1, diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. E aí alguma pessoa diz: poxa, tá vendo? Isso daqui é a prova de que existem contradições na Bíblia. Um texto está dizendo que foi Satanás que incitou Davi, e outro texto está dizendo que foi Deus. Quem incitou? Foi Deus ou foi Satanás? E a gente pode responder: foi tanto um como o outro. A questão aqui de 2 Samuel que a gente pode perguntar é a seguinte: como Deus incitou Davi? E Crônicas lança um pouco de luz sobre isso. Deus incitou a Davi através de Satanás. Lutero ele tem uma frase, ele diz o seguinte: Satanás o diabo de Deus. Mesmo o diabo está debaixo do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo da providência, estão debaixo desse controle de Deus. Então, o diabo não age de nenhuma maneira que não seja debaixo do controle de Deus. É isso que a gente pode dizer. Não é como nós não somos maniqueístas. Nós não pensamos que existem duas forças equivalentes, uma boa e uma má, igualmente poderosas. Não. Deus é soberano. O diabo está debaixo da soberania de Deus. E o que Deus faz numa situação como essa é permitir que Satanás, então, incite Davi a pecar. E Davi, por sua vez, também não pode colocar a culpa em Satanás. Não pode dizer que ele pecou porque Satanás forçou ele a fazer isso. Mas Davi também, ele pecou pela sua própria volição. Então, Deus não é o autor do mal. Mas Deus, muitas vezes, ele permite o mal e ele utiliza o mal para os seus propósitos bons. Outras narrativas bíblicas que também mostram isso. Josué 11:20. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para que saíssem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Quer dizer, o próprio Deus, ele endurecia o coração dos povos para que eles atacassem Israel. Mas, de novo, esse endurecimento a gente deve entender da mesma maneira que a gente vê o endurecimento de Faraó. Deus tirando todos os freios, todos os limites para o pecado dessas pessoas. Ou então também Jó 1:12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, Deus permite que Satanás ataque a Jó. De novo, o diabo é o diabo de Deus. Então ele está debaixo aí da providência de Deus também. Afirmações gerais a respeito disso, falando sobre o mal. Esse texto aqui de Isaías 45:7. Na Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Na NVI, é traduzido da seguinte maneira: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Em lugar de conflito, colocou desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Ao meio da Revista Atualizada, que em comparação com essas é uma tradução mais literal, diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, conflitos, desgraça, mal, são traduções da palavra em hebraico ra. E que, realmente, uma tradução mais literal seria mal. Mas o que está querendo dizer aqui é o seguinte: não é que Deus é o autor do pecado, de maneira nenhuma. Ele não é o autor do mal moral, dos desígnios maus dos nossos corações. Mas sim que, de fato, como as outras traduções colocam, os conflitos ou as coisas ruins que acontecem, elas também estão debaixo da providência de Deus. Não é que Deus perdeu o controle.
Aqui está falando especificamente sobre o castigo que está vindo sobre Israel, ou melhor, sobre Judá, por causa do pecado daquela nação. O livro de Isaías ele trata basicamente disso. É o juízo de Deus sobre a nação de Judá, sobre a nação de Israel também. E dizendo o seguinte, essas coisas não estão acontecendo com aquele povo afora do controle de Deus, mas justamente debaixo do controle, debaixo da providência de Deus, é que Judá e Israel estão sendo castigados por causa do seu pecado. Então esse mal que está acontecendo, ele está vindo debaixo da providência de Deus. Também aqui, Lamentações 3:38. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal como bem? E o contexto é a mesma coisa, é o castigo sobre Judá por causa do seu pecado. Ou Atos 4:27 e 28. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, esses homens eles prenderam Jesus, eles mataram Jesus, mas o que eles estavam fazendo não foi fora do controle de Deus. Não é porque Deus perdeu o controle da situação. De maneira nenhuma. Deus estava usando a maldade dessas pessoas para atingir o seu bom propósito. E também 1 Pedro 2:8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Quer dizer, as pessoas, especialmente que dentro da igreja, estão ensinando falsas doutrinas, estão desviando as pessoas, o que elas estão fazendo é pecado, o que elas estão fazendo é mal. Mas ainda assim, isso está debaixo do controle de Deus e Deus tem um bom propósito para essas coisas. Então, analisando versículos relacionados a Deus e ao mal. Deus usa todas as coisas para cumprir seus propósitos e até mesmo usa o mal para a sua própria glória e para o nosso bem. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Em Gênesis 50:20. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. No entanto, Deus nunca faz o mal e nunca deve ser culpado pelo mal. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Mateus 18:7. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Lucas 22:22. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Tiago 1:13-14. Deus acusa e julga as criaturas morais pelo mal que praticam. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua própria alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Isaías 66:3-4. O que descobri é somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eclesiastes 7:29. O mal é real, não é uma ilusão, e nunca devemos mal, pois ele sempre nos prejudicará e aos outros. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:19-20. Então, ao pensar que Deus usa o mal para cumprir seus propósitos, devemos lembrar que há coisas que são certas para Deus, mas erradas para nós. Deus requer que outros os adorem,
e ele aceita a adoração deles. Nós não podemos fazer isso, seria errado da nossa parte. Deus busca a glória para si mesmo, nós não devemos buscar a nossa própria glória. Deus executará o julgamento final sobre os malfeitores. Esse é um julgamento que não cabe a nós fazer. A gente pode fazer uma analogia aqui. Há uma grande diferença entre o que é apropriado para o homem querer e o que é adequado para Deus. Pois por meio da má vontade dos homens malignos, Deus cumpre o que justamente deseja. O Herman Bavinck, outro teólogo, ele usa a analogia de um pai que usa uma faca muito afiada, mas não permite que seu filho a use, para mostrar que o próprio Deus usa o mal para realizar bons propósitos, mas nunca permite que seus filhos o façam. Então, nós somos diferentes de Deus nesse aspecto. Deus, na sua providência, ele usa o mal para os seus próprios propósitos. Ele sabe como fazer isso. Nós não devemos fazer a mesma coisa. Não cabe a nós tentar transformar o mal em bem. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar realmente nas mãos de Deus. Então, apesar de todas as declarações anteriores, temos que chegar ao ponto em que confessamos que não entendemos como Deus pode ordenar que façamos atos maus e ainda nos responsabilizar por eles e não sermos culpados. Então, realmente chega um ponto aqui em que essas coisas estão além da nossa compreensão. Essa é mais uma coisa que a gente pode apropriadamente chamar de mistério. A gente tem que tomar cuidado para não sair chamando tudo de mistério, mas esse sim, realmente é uma coisa que não é uma contradição, mas é uma coisa que está além da nossa perfeita compreensão. E aí é diante disso que a gente tem que exclamar junto do apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. E aí, diante de tudo isso, a gente também pode fazer uma pergunta. Nós somos livres? Nós temos livre-arbítrio? Bom, a resposta para essa pergunta, ela depende de como a gente define livre-arbítrio. O termo livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Alguém pode até argumentar que o conceito de livre-arbítrio está presente na Bíblia, mas isso depende de como a gente define livre-arbítrio. Aqui o Wayne Grudem, ele cita o João Calvino falando alguma coisa a respeito de livre-arbítrio, e eu estou optando por citar, em primeiro lugar, a Confissão Belga, porque a Confissão Belga ela é um documento que é considerado calvinista, um documento reformado. E no artigo 14, a criação do homem, sua queda e sua incapacidade de fazer o bem, a Confissão Belga diz o seguinte: tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas, ele, o ser humano, perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou desses dons senão pequenos traços, que são suficientes para deixar o homem sem desculpa, pois toda a luz em nós se tornou em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1,5. Aqui o apóstolo João chama os homens trevas. Por isso rejeitamos todo o ensino contrário sobre o livre-arbítrio do homem, porque o homem somente é escravo do pecado e não pode receber coisa alguma do céu que não lhe for dada. João 3,27. Então, o Guido Debré, o autor da Confissão Belga, ele rejeita o livre-arbítrio. Ele fala que o ser humano não tem livre-arbítrio. No entanto, ou pelo menos o ser humano depois da queda, não tem livre-arbítrio. Agora, vamos ver aqui o que diz a Confissão de Fé Helvética, que também é um documento calvinista, também é um documento reformado. Vamos ver que a Confissão de Fé Helvética fala sobre isso. Diz o seguinte: o homem pratica o mal por sua própria vontade. Portanto, quanto ao mal ou ao pecado, o homem não é forçado por Deus ou pelo diabo, mas pratica o mal espontaneamente. E nesse sentido, ele tem arbítrio muito livre. Mas o fato de vermos não raro
que os piores crimes e desígnios dos homens são impedidos por Deus de atingir seus propósitos, não tolhe a liberdade do homem na prática do mal, mas é Deus que, pelo seu próprio poder, impede aquilo que o homem livremente determinou de modo diverso. Assim, os irmãos José livremente determinaram desfazer-se dele, mas não o puderam, porque outra coisa parecia bem ao conselho de Deus. Então, a Confissão de Fé Helvética, também é um documento calvinista reformado, ele tem uma visão muito mais muito mais equilibrada sobre esse assunto, a gente pode dizer. Existe uma certa sutileza aqui. Começa falando, o homem, se a gente quer chamar livre-arbítrio de que o homem pratica o mal espontaneamente, sem nenhum constrangimento, ele não é forçado por Deus ou pelo diabo, então nesse sentido a gente pode dizer que sim, que o homem tem um livre-arbítrio. Mas a gente também vê o seguinte, que Deus muitas vezes, ele corta certas decisões que nós queremos fazer. Os irmãos de José queriam se livrar dele. Eles queriam livremente fazer isso, eles estavam decidindo. Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus preservou a vida de José. Então, os irmãos de José tinham livre-arbítrio? Bom, depende de como a gente entende esse assunto. Eles estavam tomando uma decisão que não estava sendo forçada por Deus, pelo diabo, por ninguém. Era uma decisão que eles estavam tomando. Nesse sentido, o arbítrio deles, a vontade deles, era perfeitamente livre. No entanto, Deus não deixou que eles fizessem tudo aquilo que eles queriam. Deus estava controlando aquela situação e no que dependesse dos irmãos de José, José ia morrer, José ia desaparecer, eles nunca mais veriam o irmão deles. Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, nesse sentido, o arbítrio deles era livre? Nesse sentido, o arbítrio deles não era livre. Continuando. O homem por si só não é capaz do bem. Com referência ao bem e à virtude, o entendimento do homem por si mesmo não julga retamente a respeito das coisas divinas. A escritura evangélica e apostólica requer regeneração de todos aqueles de entre nós que desejamos ser salvos. Por conseguinte, nosso primeiro nascimento de Adão e nada contribui para a nossa salvação. São Paulo diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E em outra passagem, ele afirma que nós, por nós mesmos, não somos capazes de pensar nada de bom. Ora, sabe-se que a mente ou entendimento é a luz da vontade, e quando o guia é cego, é óbvio até onde a vontade poderá chegar. Por isso, o homem ainda não regenerado não tem livre-arbítrio para o bem, e nenhum poder para realizar o que é bom. O Senhor diz no Evangelho, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E o apóstolo São Paulo diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O entendimento das coisas terrenas, porém, não é inteiramente nulo no homem decaído. Então, quer dizer, realmente, nós temos livre-arbítrio, depende da maneira como nós definimos isso. Se a gente pensar em livre-arbítrio como nós tomamos as nossas escolhas e elas não são constrangidas por ninguém, nem pelo Deus, nem pelo diabo, mas são escolhas que nós realmente estamos fazendo, então sim, nós temos livre-arbítrio. Agora, se a gente pensar que a gente é totalmente livres para fazer o que a gente quiser, então não. Nós não temos livre-arbítrio. Tudo que nós estamos fazendo está debaixo da providência de Deus. Deus é mais livre do que nós. E a gente também pode dizer o seguinte, o homem, no seu estado de pecado, no seu estado de queda, não é capaz de escolher o bem. Então, se a gente pensar em livre-arbítrio, numa capacidade de escolher tanto bem quanto mal, então a gente tem que dizer que não, que nós não temos livre-arbítrio, porque a luz da nossa vontade está escravizada pelo pecado. Então, vê que essa é uma discussão muito mais complexa do que a gente simplesmente fazer uma dicotomia de que os arminianos creem em livre-arbítrio e os calvinistas não. A gente também deve dizer o seguinte, liberdade é diferente de autonomia. Talvez a gente possa dizer que o ser humano é livre, no sentido de que nós não estamos sendo constrangidos nas nossas decisões, a não ser pelo mal que habita em nós.
E nisso a gente não está sendo constrangido por uma fonte externa. É o nosso pecado que nos direciona para o mal. Isso é diferente de dizer que nós temos autonomia. Autonomia quer dizer autonomos, própria lei. Certamente que nós não temos autonomia, nós não temos uma lei própria. Todos nós estamos debaixo da lei de Deus. Deus é o Criador do universo e Ele opera as coisas segundo a sua vontade. Então, mesmo que a gente possa dizer que nós temos liberdade, nós com certeza não podemos dizer que nós temos autonomia. Então, a gente tem que evitar simplificações sobre esse assunto. A gente pode acabar fazendo caricaturas, ter uma ideia superficial sobre isso e também dizer que uma liberdade absoluta, totalmente livre do controle de Deus, simplesmente não é possível em um mundo debaixo da providência de Deus. Deus é livre. Nós podemos até dizer que nós somos livres, mas Deus é mais livre do que nós. E a gente continua falando sobre a providência em uma segunda parte.